Dando continuidade, então, às nossas aulas de teologia sistemática, seguindo a sistemática do N. Gruden, a gente vai falar agora a respeito do cânon da Escritura. E a pergunta que a gente tem aqui, orientando esse estudo, é a seguinte: o que pertence à Bíblia e o que não pertence? Essa pergunta é que a gente responde com o cânon da Escritura. E a gente pode definir o cânon da Escritura da seguinte maneira: o cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. A própria palavra cânon, ela vem de uma palavra grega que é exatamente assim, cânon, e ela quer dizer alguma coisa originalmente como vara de medir. Então, quando a gente está falando sobre o cânon, a gente está falando sobre um padrão, o padrão daqueles livros que pertencem à Escritura. E por que é importante que a gente estude isso? Por que a importância do estudo do cânon das Escrituras? A gente pode falar em primeiro lugar o seguinte: as palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossas vidas espirituais. Assim, podemos afirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel em referência à palavra da lei de Deus, em Deuteronômio 32:47. Porque essa palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. E por essa mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Outra razão pela qual é importante a gente estudar o cânon das Escrituras: acrescentar ou subtrair das palavras de Deus seria impedir o povo de Deus de obedecê-lo plenamente, pois os mandamentos que foram subtraídos não seriam conhecidos pelo povo, e as palavras que foram adicionadas poderiam exigir coisas extras do povo de Deus que Deus não havia ordenado. A respeito disso aqui também, Deuteronômio 4:2. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. E também a determinação precisa da extensão do cânon das Escrituras é, portanto, da maior importância. Se devemos confiar e obedecer a Deus plenamente, devemos ter uma coleção de palavras que temos certeza de que são as próprias palavras de Deus para nós. Se houver alguma seção da Escritura sobre a qual tenhamos dúvidas se são palavras de Deus ou não, não as consideraremos como tendo autoridade divina absoluta, e não confiaremos nelas tanto quanto confiaríamos no próprio Deus. Então, em resumo, está aí porque a importância da gente estudar a respeito do cânon das Escrituras. Nós precisamos ter segurança, afinal de contas, quais são as palavras ou quais são os livros que efetivamente pertencem à Bíblia e que são, então, vistas como palavras de Deus, dignas da nossa confiança e que também demandam a nossa obediência. Então, a gente vai ver isso em duas partes: o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento, começando, portanto, com o cânon do Antigo Testamento. Quando a gente vai lendo as nossas Bíblias, a gente vê o seguinte: a primeira coleção de palavras escritas de Deus foram os 10 mandamentos. A gente vê isso em Êxodo 31:18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Essa informação ela é reforçada em Êxodo 32:16 e em Deuteronômio 10:5, que diz o seguinte: as tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. E em Deuteronômio 10:5, então me virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então aqui começa o registro escrito pelo próprio Deus daquilo que viria a ser as Escrituras. Depois disso, a gente vê que o próprio Moisés escreveu palavras adicionais para serem depositados ao lado da Arca da Aliança. A gente tinha então os 10 mandamentos na Arca da Aliança e Moisés escreve algumas palavras adicionais. A gente tem uma referência a isso aqui em Deuteronômio 31:24-26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança do Senhor, dizendo: peguem esse livro da lei e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Esse livro da lei aqui é um pouco difícil a gente saber do que se trata com exatidão.
pode estar se referindo ao próprio livro de Deuteronômio, como também pode estar falando sobre toda a obra de Moisés, todo o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. As duas opções aqui parecem válidas. Mas, de toda maneira, a gente tem essa ideia de que, além dos 10 mandamentos que estavam na arca, existem outras coisas que foram escritas por Moisés, que foram colocadas ali como testemunha contra o povo de Israel. Seguindo, a gente vê que, após a morte de Moisés, Josué também aumentou a coleção de palavras escritas de Deus. A gente vê já para o final do livro de Josué, o capítulo 24, verso 26, dizendo o seguinte: Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. E segue o texto, mas o que a gente quer dizer aqui, acrescentar, é que além daquilo que já havia sido deixado escrito por Moisés, Josué também, como sucessor legítimo de Moisés, ele segue escrevendo coisas no livro da lei de Deus. E mais tarde, passado o tempo de Josué, a gente vê que outros em Israel, geralmente aqueles que cumpriam o ofício de profeta, escreveram palavras adicionais de Deus. A gente vê isso já no tempo de Samuel, a transição do período de juízes para o período monárquico diz o seguinte, em 1 Samuel 10, 25. Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs diante do Senhor. Quer dizer, parecido com o que Moisés e Josué haviam feito, Samuel também faz. E depois aqui, em 1 Crônicas 29, 29, os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente é uma palavra que é para profeta, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Quer dizer, a gente tem alguns profetas ou videntes que vão relatando a respeito do reinado de Davi. Depois aqui, em 2 Crônicas 20, 34, quanto aos demais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Pode ser uma referência aqui ao livro dos reis, como nós temos nas nossas Bíblias. Quer dizer, mas a ideia aqui de que não apenas Davi, mas outros reis que sucederam tanto em Judá quanto Israel, também tiveram os atos do seu reino escritos por profetas. E aqui em 2 Crônicas 26, 22, a gente vê a referência ao reino de Judá. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Quer dizer, aqui, Isaías, o profeta Isaías. Então, a referência aqui pode ser ao livro do profeta Isaías, como também podem ser trechos dos livros de reis escritos pelo profeta Isaías. E, de novo, aqui em 2 Crônicas 32, 32. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías. Aqui a referência parece ser mais clara em relação ao livro de Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e Israel. Quer dizer, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Reis, a gente tem isso registrado. E depois, aqui em Jeremias 32, a gente lê o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. E daí a gente tem a origem do livro de Jeremias. E, na verdade, o que a gente está falando em relação a Isaías e Jeremias, a gente pode extrapolar para outros profetas. Quer dizer, a ideia de que eles também vão colocando as palavras de Deus e vão adicionando essas palavras ao conjunto da lei que inicia lá com Moisés. E, finalmente, o conteúdo do cânon do Antigo Testamento continuou a crescer até o final desse processo de escrita. Se a gente datar Ageu, o livro do profeta Ageu, em 520 a.C., é uma datação conservadora, e se a gente datar Zacarias aproximadamente do mesmo tempo, ali entre 520 e 518, e o livro de Malaquias um pouco mais tarde, em 435 a.C., a gente tem uma ideia aproximada da data do final da escrita do Antigo Testamento. Esses seriam os últimos profetas que a gente encontra no Antigo Testamento. E aproximadamente nesse mesmo período aí, no mesmo período de Ageu, Zacarias e Malaquias, a gente tem a escrita dos livros de Esdras, Neemias e Ester, que são cronologicamente as últimas histórias do Antigo Testamento, os últimos livros de história.
Então, quando a gente coloca essas informações, a conclusão é que aproximadamente no tempo de Malaquias, 435 a.C., após isso não houve mais acréscimos ao cânon do Antigo Testamento. A gente tem algumas evidências extra-bíblicas a respeito disso também. A crença de que as palavras divinamente autorizadas de Deus cessaram, ela é claramente atestada em várias vertentes da literatura judaica extra-bíblica. Por exemplo, os Macabeus, do livro de Macabeus, são acontecimentos aproximadamente em 100 a.C. Em 1 Macabeus 4, 45 a 46 diz o seguinte: tomaram a excelente ideia de demoli-lo para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Que, para além da algumas coisas aqui do contexto em que essa colocação está sendo feita, que eu quero destacar o seguinte: é que não havia nesse período algum profeta que pudesse se manifestar de maneira autoritativa a respeito do procedimento do povo de Israel. Então, o que acontece é isso: eles não têm uma palavra profética que os guie de uma maneira inequívoca a respeito de como eles devem ver. Eles estão aguardando que exista algum profeta que possa fazer isso, com a ideia de que o último profeta foi Malaquias e desde então não se levantou outro profeta. O Tito Flávio Josefo, que viveu ali no primeiro século depois de Cristo, mais ou menos ali contemporâneo com os apóstolos, ele diz o seguinte, um livro chamado Contra Apião: desde Artaxerxes até nossos dias, uma história completa foi escrita, mas não foi considerada digna de crédito igual aos registros anteriores, por causa do fracasso da sucessão exata dos profetas. Quer dizer, o que ele está falando é justamente isso, que após o período de Esdras, Neemias e Ester, os judeus continuaram escrevendo a sua história. Só que essa história que estava sendo escrita, que estava sendo registrada, não era considerada da mesma valia, não tinha o mesmo crédito, uma vez que não existia uma sucessão de profetas após esse período que pudessem registrar essa história. A gente também vê isso na literatura rabínica, quer dizer, aquilo que foi sendo produzido pelos rabinos antes e depois de Cristo, e que tem a mesma ideia. Por exemplo, aqui no Talmud babilônico, fala o seguinte: depois que os últimos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias morreram, o Espírito Santo partiu de Israel, mas eles ainda aproveitavam o Bat-Kol. Bat-Kol é uma expressão que a gente traduz como a voz de Deus, mas está aí a ideia. Os últimos profetas foram, segundo essa tradição, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois, eles não tinham mais o Espírito Santo, mas a palavra que foi deixada pelos profetas ainda era de proveito para o povo. O que eles não tinham eram outros profetas após esses. E também aqui, o livro de 2 Baruque fala o seguinte: mas agora os justos estão reunidos, os profetas estão dormindo. Também deixamos nossa terra, e Sião foi tirada de nós, e não temos nada agora além de Yahvé, o poderoso, e sua Torá. Quer dizer, a ideia é que não existem novos profetas, os profetas estão dormindo. Esse período aqui após esses últimos profetas do Antigo Testamento. E também uma outra tradição, a comunidade de Corã, aquela comunidade dos manuscritos do Mar Morto, diz o seguinte: até a vinda do profeta e do Messias sacerdotal e leigo, esses homens não devem se desviar da clara intenção da lei para andar de qualquer maneira na teimosia de seus próprios corações. A referência aqui também essa ideia de que eles aguardavam que houvesse um Messias, com esse título aqui, Messias sacerdotal e leigo, mas de toda maneira a ideia de que não existiam outros profetas, então o que eles tinham que fazer? Na ausência de profetas, eles tinham que seguir simplesmente aquilo que já estava escrito na lei. E mais importante para nós, quando a gente chega no Novo Testamento, agora não numa literatura extra-bíblica, mas pela própria Bíblia, a gente vê também a referência de que esse é o cânon do Antigo Testamento, o cânon que nós temos até o profeta Malaquias. O Antigo Testamento são os livros que de fato foram inspirados por Deus e pertencem à Bíblia. Os autores do Novo Testamento acreditavam que o Antigo Testamento
era a palavra de Deus. Isso é bem claro para nós. Jesus e os apóstolos mencionam ou aludem a quase todos os livros do Antigo Testamento centenas de vezes. É difícil a gente até chegar no número exato, mas são muitas vezes. Mas eles nunca citam ou aludem a livros apócrifos, quer dizer, livros de fora do cânon do Antigo Testamento como fonte de autoridade. Tem algumas menções a alguns livros, mas nunca isoladamente como fonte de autoridade. Outra coisa que também a gente pode considerar: Jesus disputa com os fariseus a respeito de muitos assuntos, mas nunca a respeito do cânon. Isso chama bastante atenção, apesar das várias disputas, várias controvérsias de Jesus com os fariseus, uma coisa eles não discutem: a extensão do cânon do Antigo Testamento. E a gente sabe que os fariseus tinham exatamente o cânon que nós temos nas nossas Bíblias hoje. Algumas referências bíblicas aqui, então, em Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui é Jesus falando com os discípulos no caminho de Emaús. Ele fala de Moisés e todos os profetas. É uma maneira de falar a respeito de todo o Antigo Testamento. Nós temos as nossas divisões do Antigo Testamento, né? A gente fala do Pentateuco, dos livros da lei, dos livros históricos, proféticos e assim vai. Existem outras maneiras de classificar esses livros. Uma delas é simplesmente falar isso: Moisés e todos os profetas. É uma maneira de falar que Jesus, de Gênesis até Malaquias, estava falando o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E a mesma coisa aqui em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. É necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, existe uma divisão tradicional judaica do Antigo Testamento em lei, profetas e escritos. É a Tanakh. É a maneira como se abrevia isso. A gente tem essa nossa divisão, que eu já comentei, né? A gente costuma falar sobre lei, históricos, poéticos, proféticos, profetas maiores, profetas menores, por aí vai. É a divisão bem tradicional utilizada na literatura judaica é essa: lei, os poéticos, lei, os profetas e os escritos. E é basicamente isso que Jesus está falando aqui: Moisés, profetas e salmos. De novo, é uma maneira de falar em todos os livros do Antigo Testamento. E aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Quer dizer, quando Paulo está falando sobre Escritura, a referência principal dele aqui é o Antigo Testamento. Talvez ele esteja pensando também no Novo Testamento, mas seguramente essa referência aqui, Escritura, ela se refere ao Antigo Testamento. Está falando que toda ela é inspirada por Deus. E 2 Pedro 1, 20 e 21 diz o seguinte: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura, de novo essa referência, provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. De novo, aqui tanto Pedro quanto Paulo, a gente já falou a respeito de Jesus nos Evangelhos, com a ideia de que todo o Antigo Testamento não são escritos meramente humanos, mas que são inspirados por Deus. E aí, diante de tudo isso, o que a gente pode falar a respeito dos livros apócrifos? Os livros apócrifos são, nessa referência que a gente está usando aqui, são livros que são considerados canônicos pela Igreja Católica, mas não pelo protestantismo clássico. A Igreja Católica chama esses livros de deuterocanônicos, quer dizer, são livros canônicos tardios, dizer assim, mas o protestantismo clássico não considera que esses livros são canônicos. O protestantismo do século XVI, XVII não considerou que esses livros sejam parte, de fato, das escrituras do Antigo Testamento. A gente pode fazer algumas observações. Muitos desses livros não possuem um texto hebraico por trás deles. A gente tem o Antigo Testamento, escrito originalmente em hebraico, poucas partes dele escritas em aramaico, e a gente tem uma tradução do Antigo Testamento para a língua grega que é chamado de Septuaginta. Mas
a ideia de que a língua original do Antigo Testamento é hebraico. Vários dos livros deuterocanônicos, ou que a gente está chamando aqui de apócrifos, eles não têm uma evidência de um manuscrito hebraico por trás deles. Quer dizer, então, eles não têm uma proximidade tão grande assim com a comunidade judaica da Palestina, se a gente considerar isso. Outra coisa é que esses livros nunca foram considerados canônicos pelos judeus. Mesmo hoje, se a gente pegar uma Bíblia hebraica para a gente ver, o que tem na Bíblia hebraica são os livros do Antigo Testamento que aparecem nas Bíblias protestantes. Eles não contêm esses livros, que são considerados deuterocanônicos pela Igreja Católica. E o testemunho da Igreja Primitiva é majoritariamente de que esses livros não são canônicos. Existe alguma controvérsia na Igreja Primitiva, alguns dos chamados pais da Igreja, grandes teólogos dos primeiros séculos, eles consideravam esses livros canônicos, mas majoritariamente, não é uma unanimidade, mas majoritariamente o testemunho da Igreja Antiga é de que esses livros não são canônicos. Por exemplo, Jerônimo, quando ele escreve a Vulgata Latina, conclui isso em 404 d.C., a tradução da Bíblia para o latim, Jerônimo, por um lado, ele colocou esses livros na Bíblia, mas fazendo a ressalva de que esses são livros da Igreja e não livros canônicos. São Jerônimo, por exemplo, ele não considerava esses livros canônicos, ainda que considerasse que eles tivessem alguma valia suficiente para incluí-los na sua tradução da Bíblia para o latim. Outro testemunho dessa igreja antiga, escrevendo por volta de 170 d.C., Melito, bispo de Sardes, nomeia todos os livros atuais do Antigo Testamento, exceto Esther, mas não nomeia nenhum dos livros apócrifos. Eu estou aqui com essa referência aqui de Melito. Eu vou ler aqui para a gente. Quando cheguei ao Oriente e cheguei ao lugar onde essas coisas foram pregadas e feitas e aprendi com precisão os livros do Antigo Testamento, registrei os fatos e os enviei a vocês. Estes são os seus nomes. 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Josué, filho de Num, Juízes, Rute, 4 livros dos reinos, 2 livros de crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão e sua sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, os profetas Isaías, Jeremias, os 12 em um único livro, Daniel, Ezequiel e Esdras. A maneira como ele se refere ao Antigo Testamento é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Aqui, por exemplo, fala dos 4 livros dos reinos. A gente não tem 4 livros dos reinos, a gente tem 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, mas a nomenclatura que ele usa aqui são 4 livros dos reinos. Também ele fala aqui os 12 no caso são os profetas menores, e realmente a falta de Esther. Por algum motivo existia na igreja primitiva uma certa controvérsia a respeito da canonicidade de Esther, muito embora Esther fosse considerado canônico pelos judeus. Mas aí está aí, em 170 d.C., um testemunho cristão, falando dos mesmos livros do Antigo Testamento que nós temos hoje, com a exceção de Esther, mas não com os apócrifos. Eusébio, outro desses teólogos dos primeiros séculos, ele cita Orígenes afirmando que a maioria dos livros, do nosso atual cânon, incluindo Esther, mas nenhum dos livros apócrifos. Então, isso daí é outro testemunho aí, tanto Eusébio quanto Orígenes aqui combinados, afirmando os livros que nós temos. Nesse caso aqui, está incluindo Esther. Esse é um caso em que Esther é incluído como um dos livros canônicos, mas nenhum dos apócrifos. Um documento bastante importante, bastante significativo, é a 39ª Carta Pascual de Atanásio. Atanásio, ele foi o 20º arcebispo, também se usava o título Papa, de Alexandria. E uma das coisas que ele fazia, então, era toda a Páscoa enviar cartas para as igrejas que estavam na sua jurisdição. E a 39ª carta, do ano de 367, o Atanásio ele menciona
todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther, e ele também menciona os 27 livros do Novo Testamento da maneira como eles têm hoje. Então, eu vou pular essa leitura aqui para nos poupar um pouco de tempo, mas está aqui todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther, são mencionados por Atanásio nessa carta. O Atanásio ele também menciona alguns dos livros apócrifos nessa carta, mas ele afirma que não são realmente incluídos no cânon, mas designados pelos padres para serem lidos por aqueles que se juntam a nós e que desejam instrução na palavra da piedade. Quer dizer, ele coloca aqui esses livros apócrifos, mas não porque ele considera que esses livros tenham o mesmo tipo de autoridade dos livros canônicos. Inclusive, ele coloca Esther entre esses livros aqui. De novo, a controvérsia que existia em torno de Esther. Considera que são livros que são bons, livros que são válidos de serem lidos, mas que não têm a mesma autoridade dos livros canônicos. E agora um comentário mais contemporâneo. O teólogo E.J. Young, século passado, século XX, ele fala o seguinte a respeito desses livros. Não há marcas nesses livros que atestem uma origem divina. Tanto Judite como Tobias contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Os livros justificam a falsidade e o engano e fazem a salvação depender de obras de mérito. Eclesiástico e Sabedoria de Salomão inculcam uma moralidade baseada na conveniência. A sabedoria ensina a criação do mundo a partir de matéria pré-existente. Eclesiástico ensina que dar esmolas faz expiação pelo pecado. Em Baruque é dito que Deus ouve as orações dos mortos, e em 1 Macabeus há erros históricos e geográficos. Então existem várias coisas nesses livros que não dão a eles as marcas dos livros canônicos, dos livros inspirados por Deus. E também um comentário histórico aqui é que não foi até 1546, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana declarou oficialmente que os apócrifos faziam parte do cânon, deixando de fora 1º e 2º Esdras e a oração de Manassés. Quer dizer, embora esses livros fossem conhecidos, embora esses livros fossem adotados ao longo desses primeiros 1.500 anos aí de cristianismo, até então a Igreja Católica não havia dado uma declaração oficial que incluísse esses livros como parte do cânon. Então é significativo que isso aconteça justamente aí em 1546, é o contexto da Reforma e da Contra-Reforma, o que parece o seguinte, que a Igreja Católica ela inclui esses livros porque esses livros eles contêm algum suporte para o ensino católico de orações pelos mortos e a justificação pela fé mais obras, não somente pela fé. Quer dizer, 2 pontos aí em que estava havendo controvérsia com os protestantes, sobretudo a questão da justificação pela fé. E aí, em resposta aos protestantes, a Igreja Católica vai incluir esses livros, finalmente, de maneira oficial no cânon. Antes disso, não havia uma declaração oficial como essa, respaldando a canonicidade desses livros. Então, ao afirmar os apócrifos como parte do cânon, a Igreja Católica ela estava sustentando que ela teria a autoridade para constituir uma obra literária como escritura, enquanto que os protestantes sustentavam que a Igreja não podia fazer algo ser escritura, mas apenas reconhecer o que Deus já havia feito. Então aqui a gente pode simplificar isso dizendo o seguinte, simplificar, mas eu acho que não simplificar demais, é dizer o seguinte, a visão católica romana a respeito do cânon é a seguinte, a relação entre o cânon e a igreja, é de que a igreja criou o cânon, a igreja cria o cânon. A visão protestante clássica, do século XVI e XVII, é de que a igreja recebe o cânon. E essa mudança de verbo aqui ela é fundamental, de criar para receber. A visão protestante é de que a igreja não pode criar o cânon, ela pode simplesmente receber aquilo que Deus já inspirou, já determinou como sua palavra. E aqui a gente tem uma analogia. E a analogia é o seguinte, um investigador da polícia, ele tem a capacidade de reconhecer dinheiro falso e dinheiro verdadeiro. Ele é capaz de pegar um dinheiro falso e dizer esse dinheiro é falso, pegar um dinheiro verdadeiro e dizer que o dinheiro é verdadeiro.
O que um investigador da polícia não pode fazer, o que ele não tem poder para fazer, é pegar um dinheiro que seja falso e transformar esse dinheiro em verdadeiro pela sua palavra. Só quem pode fazer dinheiro verdadeiro é o tesouro oficial de uma nação. Eles têm a capacidade de fazer um dinheiro falso e o policial ele vai reconhecer que o dinheiro é verdadeiro ou vai reconhecer que o dinheiro é falso. Então, a analogia é essa. Da mesma maneira, somente Deus pode criar palavras verdadeiras de Deus. O que a igreja faz não é criar essas palavras. O que a igreja pode fazer é reconhecer que essas palavras são, de fato, palavras de Deus e dignas de inclusão nas Escrituras. Concluindo, então, os escritos dos apócrifos não devem ser considerados como parte das Escrituras. Eles não reivindicam para si mesmos esse tipo de autoridade. A gente vê que nesses livros eles nem sequer se consideram palavras de Deus. Eles também não foram considerados como palavras de Deus pelos judeus de quem eles se originaram. O próprio povo judeu não via e não vê esses livros como parte das Escrituras. Eles não foram considerados Escrituras por Jesus ou pelos autores do Novo Testamento, que é bem mais importante para nós. E eles contêm ensinamentos inconsistentes com o restante da Bíblia. Então, a conclusão é que nós devemos concluir que esses livros apócrifos são apenas palavras humanas, não palavras sopradas, inspiradas por Deus, como palavras das Escrituras. Eles têm valor para a pesquisa histórica e linguística e contêm várias histórias úteis sobre a coragem e a fé de muitos judeus durante o período após o término do Antigo Testamento, mas nunca fizeram parte do cânon do Antigo Testamento e não deveriam ser considerados como parte da Bíblia. Portanto, eles não têm autoridade obrigatória para o pensamento ou a vida dos cristãos hoje. Não tem essa autoridade que tem os livros canônicos. Concluindo, no que diz respeito ao cânon do Antigo Testamento, os cristãos de hoje não devem se preocupar que algo necessário tenha sido deixado de fora ou que qualquer coisa que não seja as palavras de Deus tenha sido incluída. Então, essa é a nossa conclusão a respeito do cânon do Antigo Testamento. E o cânon do Novo Testamento? O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento começa com os escritos dos apóstolos. A escrita das Escrituras, perdoando aqui a redundância, ocorre principalmente em conexão com os grandes atos de Deus na história redentiva. O Antigo Testamento registra e interpreta para nós o chamado de Abraão e a vida de seus descendentes, o êxodo do Egito e as peregrinações do deserto, o estabelecimento do povo de Deus na terra de Canaã, o estabelecimento da monarquia e o exílio e retorno do cativeiro. Cada um desses grandes atos de Deus na história é interpretado para nós nas próprias palavras da Escritura. E o Antigo Testamento ele termina com a expectativa da vinda do Messias. A gente vê isso em Malaquias. Quer dizer, existe uma ligação entre o pacto de Deus com o seu povo na história redentiva e a produção do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o Antigo Pacto. Justamente Deus está num pacto com o povo através de Abraão, depois através de Moisés, Davi. E dentro desse pacto, então, Deus vai manifestando as suas palavras para esse povo e essas palavras vão sendo registradas. Isso é a origem que a gente tem do Antigo Testamento. É a conexão entre essa revelação de Deus e a história da redenção. O próximo estágio na história da redenção, portanto, é a vinda do Messias. E assim não é surpreendente que nenhuma outra escritura fosse escrita até que esse próximo e maior evento na história da redenção ocorresse. Por isso o intervalo entre Malaquias e o Novo Testamento. E quando vem o Novo Testamento, então, é um novo pacto, uma nova aliança com o Messias, e aí então a produção de mais material dentro da história da redenção. Está aí a origem do Novo Testamento. E é por isso que o Novo Testamento consiste nos escritos dos apóstolos, porque são principalmente os apóstolos que recebem a capacidade do Espírito Santo de recordar com precisão as palavras e ações de Jesus e interpretá-las corretamente para gerações subsequentes. Jesus prometeu essa capacitação para os seus discípulos, que foram chamados de apóstolos após a ressurreição. A gente vê isso em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. E também Jesus prometeu mais revelação da verdade do Espírito Santo aos apóstolos, também aqui em João 16, 13 e 14. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. E mais uma coisa, aqueles que têm o ofício de apóstolo na igreja primitiva são vistos reivindicando uma autoridade igual à dos profetas do Antigo Testamento, uma autoridade para falar e escrever palavras que são as próprias palavras de Deus. Aqui em 2 Pedro 3, 1 e 2. Amados, essa é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Quer dizer, aqui Pedro coloca os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento no mesmo nível de autoridade. Outra referência que a gente também pode colocar aqui é esse episódio de Atos 5, o episódio de Ananias e Safira. O que a gente quer extrair aqui desse texto é o seguinte: certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Quer dizer, tecnicamente ele estava mentindo para os apóstolos, né? Mas esse é o nível de autoridade que os apóstolos tinham. Nesse contexto aqui, mentir para os apóstolos era como mentir para Deus, pela autoridade que eles tinham diante da igreja. Paulo reivindica essa autoridade diversas vezes. Algumas referências aqui de 1 Coríntios, 1 capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas é justamente o que está sendo revelado aqui através de Paulo. E alguns versículos depois, o versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. E um pouco mais adiante, o capítulo 14, verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Quer dizer, Paulo não entende que as palavras dele sejam meramente palavras humanas, mas que são palavras de Deus. Os autores do Novo Testamento viam o Novo Testamento como possuindo o mesmo nível de autoridade do Antigo Testamento. A gente tem uma referência disso aqui, de novo, de Pedro, em 2 Pedro 3, 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Quer dizer, a referência aqui bem sutil, mas que Pedro considera que as palavras de Paulo são escritura, tão escritura quanto as palavras do Antigo Testamento. E também aqui em 1 de Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Essa é uma referência que pode passar batida para a gente, mas o que está acontecendo aqui é o seguinte: nesse texto, Paulo está citando em primeiro lugar Deuteronômio 25, 4, quando ele fala:
não amarrem a boca do boi quando estiver pisando trigo. E outro texto que ele está citando é Lucas 10:7. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quer dizer, é bastante sutil, mas o que está acontecendo aqui é o seguinte. Paulo está colocando Deuteronômio e Lucas com o mesmo nível de autoridade. Moisés e Lucas têm o mesmo nível de autoridade porque o que os dois escreveram é escritura, são palavras de Deus. Então, em vista de tudo isso, os livros escritos diretamente por apóstolos são automaticamente considerados canônicos. Livros não escritos diretamente por apóstolos, mas escritos sob supervisão apostólica, também são vistos como canônicos. Quer dizer, a gente tem no Novo Testamento alguns livros que são escritos por apóstolos, a gente já falou sobre Paulo, sobre João, sobre Pedro, e existem livros que não são escritos por apóstolos. Marcos não era um dos apóstolos, Lucas não era um dos apóstolos, mas esses livros eles são associados a apóstolos. Marcos associado a Pedro, Lucas ao próprio Paulo, Judas ao próprio Jesus e também a Tiago. Por causa disso, embora os próprios autores não sejam apóstolos, eles têm uma credencial apostólica também. Um livro um pouco mais difícil é o livro de Hebreus. A gente nem sabe quem é o autor de Hebreus, né? Mas a gente tem muito testemunho na igreja que Hebreus teria sido escrito por Paulo. Então, Hebreus é aceito como canônico por ter sido escrito por Paulo. E ainda que a gente possa questionar essa autoria paulina, afinal de contas, o próprio livro não afirma isso, pelo menos não de maneira explícita, Hebreus está em harmonia com os demais livros do Novo Testamento, aqueles livros a respeito dos quais a gente não tem dúvida. Então, por isso, ele também foi aceito como canônico. Então, a gente tem esses critérios, a autoridade apostólica, o fato de, pelo menos, estar associado a um apóstolo, no caso de Hebreus, o fato de estar em harmonia com os livros, a respeito dos quais a gente não tem dúvida, mas o critério final de canonicidade é a inspiração divina. Os livros escritos sob inspiração divina são autoatestados, quer dizer, eles não precisam ser atestados por uma fonte externa, eles devem ser recebidos porque são palavras de Deus. É uma referência que a gente pode fazer isso, está em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E voltando àquele texto que a gente já mencionou, a 39ª Carta Pascual de Atanásio, de 367, é o documento mais antigo que a gente tem em que, de maneira indisputável, todos os livros do Antigo Testamento, todos os 27 livros do Novo Testamento são mencionados de uma vez só. Não vou ler para ocupar um pouco o nosso tempo, mas está aqui a referência, todos os livros do Novo Testamento sendo citados, inclusive, uma curiosidade aqui a destacar, é que o livro de Hebreus é citado como sendo parte das cartas paulinas. Também, mais uma coisa, a ordem que ele cita os livros é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, mas de toda maneira, todos os 27 livros do Novo Testamento estão aí citados. Agora, algumas coisas que o Gruden não menciona, mas que eu acho que vale a pena a gente também comentar, que há até outras listas mais antigas de livros do Novo Testamento do que essa lista aqui de Atanásio. O Irineu de Lyon, por exemplo, escrevendo em aproximadamente 180 depois de Cristo, ele menciona todos os livros do Novo Testamento, por exceção de Filemão, 2 Pedro, 3 João e Judas. Por que será que Irineu não menciona esses livros? Será que é porque ele pensava que esses livros não eram canônicos? Não necessariamente. O que esses livros aqui têm em comum? Pelo menos uma coisa, são livros muito curtos. Então, talvez por isso, por serem livros muito pequenos, Irineu não tenha tomado conhecimento deles. E, enfim, é uma possibilidade. Ele não inclui esses livros, não porque ele não os considerava canônicos, talvez porque ele nem sequer conhecesse esses livros. Outro testemunho antigo também é o chamado Cânone Muratório, que é aproximadamente do mesmo período aí dessa referência de Irineu, 180 depois de Cristo. Menciona todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Hebreus,
Tiago, 1º e 2º Pedro. E, de novo, a gente pode fazer esse comentário. Não necessariamente porque o autor desse fragmento, desse texto, não acreditasse que esses livros fossem canônicos. Às vezes é porque ele não conhecia esses livros. Ele menciona aqueles livros que ele conhecia. Orígenes de Alexandria, aí já partindo para o século seguinte. Segundo Michael Kruger, um estudioso desse assunto, Orígenes cita todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Apocalipse, em uma homilia em 250 d.C. É uma referência menos indisputável, porém, que também pode ser levada em consideração. E Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, ele faz uma coisa bem interessante, porque ele cita todos os livros do Novo Testamento e mais alguns. Mas ele faz isso dividindo esses livros em 4 categorias. Ele fala dos livros que são reconhecidos, que são quase todos os livros do Novo Testamento. Ele fala dos livros que são disputados, mas que são reconhecidos pela maioria. Esses são Tiago, 2 Pedro, 2 João, 3 João e Judas. Quer dizer, são livros que alguns, segundo a história eclesiástica, que alguns não consideravam que eram canônicos, mas a maioria consideravam que eram canônicos. Depois ele tem os livros que são espúrios, livros que têm um conteúdo ortodoxo, não contraria os livros do Novo Testamento, mas que não são considerados canônicos. E, finalmente, os livros que são heréticos, livros que não são nem ortodoxos e nem canônicos, são mencionados pelo Eusébio aqui em História Eclesiástica. Mas todos os livros do Novo Testamento são citados, apenas fazendo essa distinção de que alguns deles têm um pouco de questionamento. Mas o que a gente tem aqui? Os Evangelhos, Atos, Apocalipse, as cartas de Paulo, realmente reconhecido pela Igreja no período em que Eusébio está escrevendo. Uma pergunta, então. Nós vamos esperar que mais escritos sejam adicionados ao cânon? Vamos ver como a gente responde essa pergunta. Hebreus 1, 1 e 2 diz o seguinte: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Essa referência aqui de Hebreus, ela dá a ideia de que a revelação de Deus, ela vem de uma maneira progressiva e ela encontra em Jesus o seu ápice. Quer dizer, de muitas maneiras Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, mas agora ele nos falou através do seu Filho, nos falou através de Jesus Cristo. E a ideia é o seguinte: o que mais Deus pode nos revelar além daquilo que ele já revelou através do seu Filho? É uma pergunta retórica, né? A resposta é nada. Então, quer dizer, aquilo que tinha que ter sido revelado já foi revelado, culminando com Jesus Cristo. E Apocalipse 22, 18 e 19, chegando no final do livro de Apocalipse, diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão presentes neste livro. Quando fala este livro, a referência mais óbvia, mais direta, é o próprio livro do Apocalipse. Mas não há por que não extrapolar isso para a Bíblia como um todo. Pensar que a Bíblia começa com Gênesis, com a criação, ela termina em Apocalipse com a recriação. Então, que aquilo que está sendo falado a respeito desse livro se refere à Bíblia como um todo. Não há nada a ser acrescentado, nada deve ser retirado e nada há para ser acrescentado. Então, se a pergunta é: nós devemos esperar que mais escritos sejam adicionados ao cânon? A resposta é não. Nós não devemos esperar que mais escritos sejam adicionados ao cânon. Nós já temos a nova aliança em Jesus Cristo, ela já está registrada. Aquilo que a gente precisa saber, a gente já sabe para o nosso relacionamento com Deus. Então, como sabemos, então, que temos os livros certos no cânon das Escrituras que agora possuímos? Vamos responder essa pergunta. Primeiro, se estamos perguntando em que devemos basear nossa confiança, a resposta deve ser, em última análise,
que a nossa confiança é baseada na fidelidade de Deus. Olha o que diz aqui Deuteronômio 32:47. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. E depois, em Mateus 4:4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que a gente quer extrair desses textos aqui? O seguinte, a gente tem esses livros como uma demonstração da fidelidade de Deus. Deus não se manteve calado, senão que ele se revelou para nós. E ele cumpriu as suas promessas, ele foi fiel. E por causa dessa fidelidade de Deus é que a gente pode ter segurança de que nós temos agora os livros corretos que Deus queria que nós tivéssemos. Em segundo lugar, nós podemos também nos concentrar no processo pelo qual nos convencemos de que os livros que temos agora são os livros canônicos. Nesse processo, 2 fatores estão em ação. Primeiro, a atividade do Espírito Santo, nos convencendo quando lemos as Escrituras por nós mesmos, e os dados históricos que temos disponíveis para a nossa consideração. Quer dizer, a gente tem aqui um fator subjetivo do Espírito Santo falando conosco e um fator objetivo das referências históricas que nós temos disponíveis. Vamos ver aqui Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aqui a gente tem esse fator subjetivo, é o Espírito Santo falando ao nosso coração e nos convencendo, quando a gente lê as Escrituras, de que elas são de fato a palavra de Deus. Agora falando a respeito do critério objetivo, os dados históricos. Vamos ver aqui a carta de Inácio aos Romanos. É um documento aproximadamente de 107 depois de Cristo. Diz o seguinte: não é como Pedro e Paulo que vos ordeno. Eles eram apóstolos e eu um condenado. Aqueles livres e eu até agora escravo. Então, quero extrair daqui o seguinte. Inácio é mais um desses pais da igreja, um dos líderes da igreja nos primeiros séculos, após os apóstolos. E ele fala claramente, ele não reivindica para si a mesma autoridade que os apóstolos, que Pedro e Paulo, que ele menciona aqui. A ideia de que o que havia escrito pelos apóstolos tem um nível de autoridade diferente daquilo que é escrito posteriormente. E o mesmo Inácio, escrevendo agora para os magnésios. Assim como o Senhor nada fez sem o Pai, com o qual estava unido, nem pessoalmente, nem através dos apóstolos, assim também vós nada haveis de empreender sem o bispo e os presbíteros, nem queirais tentar fazer passar por razoável o que fazes à parte. Cuidai mesmo de haver em comum um só coração, uma só súplica, uma só mente, uma esperança na caridade, na alegria imperturbável, isto é, em Jesus Cristo, a quem nada é preferível. A gente pode fazer uns comentários aqui a respeito da eclesiologia de Inácio, essa ideia que ele tem de bispos e presbíteros e da nossa relação com eles, mas, de toda maneira, a gente extrai também aqui essa ideia de uma autoridade dos apóstolos que ele também e outros da sua época já não tinham. Outro documento diferente aqui, a Carta de São Clemente aos Coríntios. Os apóstolos receberam em nosso favor a boa nova da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Portanto, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Essa dupla missão realizou-se em perfeita ordem e por vontade de Deus. Um testemunho da Igreja Antiga, mais uma vez, a respeito de uma autoridade especial que os apóstolos tinham por terem sido comissionados por Jesus. E mais adiante, nessa mesma carta, Clemente vai fazer comentários aqui que são nessa mesma direção, sempre reforçando a ideia de que os apóstolos tinham uma autoridade que aqueles que os sucederam na liderança da igreja não tinham. Tem alguns comentários que a gente poderia fazer aqui a respeito da eclesiologia desses escritores do século II, final do século I,
mas a gente deixa para fazer isso numa ocasião mais oportuna. Mais uma pergunta aqui. O que deveríamos fazer se outra das epístolas de Paulo fosse descoberta? Nós a adicionaríamos às Escrituras? Essa pergunta ela tem um pouco de pertinência por causa do seguinte. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios 2:4 e depois 2 Coríntios 7, os versículos 8 e 9. Primeiro, no capítulo 2. Porque eles escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. E o capítulo 7. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Muitas pessoas pensam que esses trechos aqui se referem a uma terceira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A gente tem 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, e teria também uma terceira carta, que é chamada de carta severa, uma carta que se perdeu. A gente não tem essa terceira carta de Paulo aos Coríntios. Também aqui em Efésios 3, de 1 a 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, e é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Algumas pessoas pensam que quando ele fala escrevi há pouco, resumidamente, seria outra carta que Paulo já havia escrito aos Efésios, mas é uma carta aí de Paulo aos Efésios que se perdeu. E, finalmente, aqui em Colossenses 4,16 diz o seguinte: e depois de que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses, e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Quer dizer, haveria então aí uma carta de Paulo aos Laodicenses que se perdeu. Meu computador não conhece essa palavra Laodicenses. Vou adicionar aqui para ele. Bom, depois eu vejo isso. Então tem aí uma carta aos Laodicenses que nós não temos na nossa Bíblia. Então, voltando, a pergunta é essa. O que a gente faria se a gente descobrisse essas cartas? Se a gente descobrisse a carta severa de Paulo, ou outra carta de Paulo aos Efésios, ou a carta de Paulo aos Laodicenses? O que a gente deveria fazer? A gente deveria acrescentar isso às Escrituras? Por um lado, sim. A gente deveria. O fato dessa carta ter sido escrita por Paulo daria a ela a mesma autoridade apostólica que Paulo tem nas suas outras cartas e, portanto, essa carta deveria ser considerada canônica. Por outro lado, é bem difícil imaginar como a igreja hoje, como um todo, ou pelo menos em sua maioria, seria convencida de que essas cartas são autênticas. Quer dizer, existe o risco de a gente encontrar cartas supostamente atribuídas a Paulo, mas não escritas de fato com Paulo. Na verdade, isso já acontece, né? A gente já tem documentos aí bem posteriores ao tempo dos apóstolos, mas que usam o nome dos apóstolos, são pseudográficos, é o termo que a gente utiliza, e a gente já tem que tomar cuidado com isso. Então, puxa, como é que a gente realmente teria a segurança plena de que o que a gente está lendo são palavras escritas pelo apóstolo Paulo? Porém, o fato de essas cartas terem se perdido pode em si mesmo ser um indicativo de que nunca foi a intenção do próprio apóstolo Paulo ou de Deus que elas fossem preservadas como escritura. Quer dizer, talvez Paulo não tivesse a intenção de que essas cartas fossem vistas como escritura e por isso mesmo essas cartas nem foram preservadas. Não houve o mesmo cuidado de preservá-las que houve com as demais cartas de Paulo. Então, tá aí algumas coisas que a gente pode pensar a respeito disso. Queria acrescentar aqui ao Gruden só as seguintes informações. A carta aos Laodicenses, alguns entendem, era na verdade o que chamamos de carta de Paulo aos Efésios. Porque Efésios não teria sido escrito somente à igreja de Éfeso, mas teria sido escrita por um grupo maior de igrejas e essas cartas circulavam de toda maneira.
Então, na época em que Paulo escreveu a carta de Colossenses, essa carta aos Efésios ela estava circulando pelas igrejas de Laodiceia. A carta severa de Paulo talvez seja a 1 Coríntios. Quer dizer, a gente lê 1 Coríntios e é uma carta severa. Então, talvez seja simplesmente isso. Não há uma terceira carta de Paulo aos Coríntios. O que a gente tem é o que já está ali. De alguma maneira, essa terceira Coríntios hipotética já está presente ali. Em relação a que a gente viu de Efésios, quando Paulo fala sobre aquilo que eu escrevi há pouco a vocês, às vezes não é outra carta, é o que Paulo já estava escrevendo ali nos primeiros capítulos. Então, quer dizer, é possível que, na verdade, não exista nenhuma carta de Paulo que se perdeu. O que a gente tem são justamente as cartas aí. É só uma questão de a gente entender a maneira como elas, como a gente está fazendo referência a elas. Então, concluindo, há algum livro no cânone atual que não deveria estar lá? A resposta é não. Há livros faltando, livros que deveriam ter sido incluídos, mas não foram. A resposta também é não. E, finalmente, a fidelidade de Deus ao seu povo nos convence de que não há nada faltando nas Escrituras que Deus pensa que precisamos saber para obedecê-lo e confiar plenamente nele. O cânon das Escrituras hoje é exatamente o que Deus queria que fosse e permanecerá assim até que Cristo retorne.